Acidentalmente, ele é puxado para dentro de um espelho, e lá dentro há um mundo apocalíptico, um mundo tomado pelos zumbis. Os humanos lutam constantemente para sobreviver, mas para o nosso querido protagonista, esse mundo é um banquete. Ele pode usar os zumbis para alimentar o seu demônio e ficar mais forte. Fala, meus queridos, bora acompanhar essa obra comigo? Mas antes, você já sabe, deixa o like e ativa o sininho aí para fortalecer. Vambora? Esse é o nosso belíssimo protagonista. Ele se chama Juan, e nesse exato momento ele é um fugitivo. Ele é um dos membros internos da seita demoníaca, e por isso está sendo caçado. Juan foi transmigrado para esse mundo ainda jovem. Ele não teve nenhum apoio e o talento para o cultivo dele é medíocre. E para sobreviver com esse nível de talento, ele começou a cultivar as artes demoníacas. E com muito esforço conseguiu entrar para a seita Uji. E para aumentar a sua força, ele estudou o cultivo de vermes, artes venenosas e o cultivo de marionetes e cadáveres. Depois de muito esforço, ele conseguiu alcançar o estágio de refinamento do Ki. Então, prestes a ser aceito como discípulo interno pelos anciões, o primeiro ancestral da seita Uji ficou louco e morreu logo em seguida. Assim, as 5 principais seitas religiosas aproveitaram a situação. Elas se uniram para lançar um ataque em conjunto. Alguns superiores da seita Uji morreram, outros escaparam e alguns se renderam. E os discípulos da seita foram quase totalmente massacrados. E os poucos que sobreviveram ainda estão sendo caçados e perseguidos. E essa é a situação atual do nosso prota. Nessa cidade, até os cidadãos querem o extermínio da seita demoníaca. Nas ruas, eles comentam que recentemente muitos cultivadores chegaram à cidade. Então os cultivadores demoníacos serão exterminados dessa cidade também. E o Juan tá escutando tudo à sua volta. Ele usa uma técnica que consegue ouvir de longe o que as pessoas estão falando. Essa aqui é a mesma técnica das velhas que fica na porta de casa. Pega a visão. O que é ainda mais terrível para o nosso prota é que, além de fugir constantemente, o cultivo dele exige o consumo de uma grande quantidade de essência de sangue. Além disso, o seu verme demoníaco também exige carne e sangue de seres vivos. E se ele não conseguir esses recursos a tempo, ele pode morrer. E o corpo dele já está sofrendo uma grande reação. Mas dessa vez, felizmente, ele conseguiu contatar um discípulo júnior sobrevivente, e com ele pode arrumar algum desses recursos. Ele vai até o ponto de encontro e o carinha ali, todo feliz por ver Juan. Ele pergunta se trouxe os itens. O carinha, que não sabemos o nome, pergunta por Juan se ele realmente vai continuar cultivando as técnicas demoníacas, pois se as principais seitas descobrirem, com certeza será a sentença de morte. Juan fala que as principais seitas já exterminaram a seita Uji, e todos dela foram condenados à morte faz tempo. Que diferença faz cultivar ou não as artes demoníacas? O carinha começa a rir e diz que até que faz sentido, e fala que essas pílulas não foram fáceis de encontrar. Juan entrega para ele um saco com 10 pedras espirituais de grau baixo para pagar as pílulas, mas ele instintivamente sente que algo está errado. Ele usa a técnica das velhas fofoqueiras e escuta atrás os caras cochichando que o plano deu certo. Ou seja, esse carinha aqui é um traidor. O Juan fala que também precisa de pílulas avançadas do espírito de sangue. O carinha fala que tem algumas e pergunta do porquê que ele quer usar pílulas avançadas, sendo que o cultivo dele é abaixo disso. A não ser que... Então o carinha se empolga, perguntando se o Juan encontrou o tio Lu e os outros membros. O Juan fala que é melhor não falar sobre isso e pergunta novamente se ele tem ou não as pílulas avançadas. O carinha fala que essas pílulas são bem caras e pergunta se ele pode pagar por elas. Mas se o Juan o levar até os outros membros, vai dar as pílulas avançadas de graça e ainda oferece um bônus, uma pedra espiritual de grau médio. Ele tinha pagado 10 pedras de grau baixo e uma pedra de grau médio equivale a 100 pedras de grau baixo. Só pra vocês entenderem. O Juan sarcasticamente fala que o risco é alto, mas o carinha parece bem sincero, então aceita a oferta. Enquanto ele sai, a gente descobre que o carinha se chama Liang, pois essa galera aqui comenta que o Liang fez um bom trabalho. Agora é só seguir eles e matar os outros membros também. Eles seguem os dois até uma casa, e lá dentro o Han tá levando o Liang pro subterrâneo. Liang pergunta pro Juan quanto tempo mais eles terão que caminhar. Juan então fala pra ele não ter muita pressa, já que aqui dentro será o túmulo dele. Então a cena corta pro Liang sendo jogado para fora da casa. Ele informa que o Juan e os outros membros estão no subterrâneo. Ele fala que está bem e que não precisam se preocupar com ele, e que devem focar em pegar todos e não deixar ninguém escapar. Então todos correm para dentro da casa. Eles descem a escada até encontrar um cadáver. O líder fala que foi uma morte muito brutal. O pelo e o couro cabeludo foram descascados. Até que ele percebe, esse cadáver é o Liang. Quem estava lá fora era o Juan. O cara já tá fora da cidade, fi. Ele fala que máscara de couro humano é muito desconfortável. O cara passou o traidor, fi. Esse prota aqui é dos bons, viu? Ele se pergunta por quanto tempo vai ter que ficar fugindo. Talvez ele deva mudar seu cultivo e se juntar a uma seita religiosa? Não, esse caminho é pior para ele, pois mudar o seu cultivo agora seria a mesma coisa de jogar fora todos os anos de cultivação.
Além do mais, com o talento medíocre dele, cultivar os métodos normais, ele não conseguiria ficar forte mesmo que cultivasse a vida toda. Somente as artes demoníacas pode dar a ele uma pequena chance de se tornar alguém forte e alcançar a imortalidade. Ele precisa continuar nesse caminho demoníaco, não importa o que aconteça. Um pouco mais tarde, Juan estava conferindo os pertences que roubou do Liang. Roubou não, confiscou. E o que mais lhe chamou a atenção foi esse artefato mágico, um item de alta qualidade que ninguém ainda conseguiu usar, pois requer uma constituição de poder espiritual compatível. Por isso, ninguém sabe exatamente o que esse espelho pode fazer. Juan se pergunta se talvez ele consiga usar pelo fato de ser de outro mundo. Consequentemente, a sua constituição é diferente das pessoas nativas desse mundo. Até que o espelho começa a reagir com a energia do Juan, e nele aparece um mundo totalmente destruído. Juan se pergunta se isso é uma ilusão, mas de repente ele começa a ser puxado para dentro do espelho. Ele com uma forte dor de cabeça se pergunta se foi sugado para o espelho. Ele olha em volta e vê tudo destruído, até que percebe que na verdade esse lugar é seu antigo mundo. Essa é a Terra. Ele se pergunta como que a Terra foi ficar desse jeito. Será que foi por causa de guerras, pragas ou talvez invasão alienígena? Ele fala que precisa encontrar um sobrevivente para saber mais sobre a situação. Até que ele encontra um homem. Ele tenta interagir, mas na verdade é um zumbi. Aqui o Prota já entendeu o que aconteceu com a Terra. Um monte de zumbi começa a aglomerar. O Juan já invoca seu demônio e parte o zumbi ao meio. Ele fala que esse zumbi é muito fraco, tem resistência de uma pessoa comum. Um cultivador consegue facilmente lidar com isso. O demônio vai para cima do zumbi para comê-lo, e o Juan se pergunta se isso pode considerar como um ser vivo. Se sim, talvez possa evoluir o demônio comendo carne de zumbi. E o demônio gosta disso, ele devora o zumbi por completo. Juan já fica feliz. Esse tipo de carne e sangue realmente são eficazes para o seu demônio. E mais zumbi aparece. Mas para o nosso Prota, isso é um paraíso. Ele não precisa se preocupar em sofrer uma reação por falta de sangue e carne. Sem contar que pode praticar suas habilidades para o verme demoníaco à vontade. Esses zumbis, essa cidade, não, melhor, esse planeta todo, será a sua reserva de recursos. Enquanto ele fatia todos, ele fala que matar zumbi é considerado um ato dos céus. Portanto, não irá diminuir o seu mérito e nem provocar uma punição celestial. Ele vai poder evoluir as técnicas demoníacas livremente. E em pouco tempo, o demônio passou do 4º para o 5º nível de refinamento do Ki. Porém, caçar o zumbi pessoalmente e drenar o sangue é muito cansativo. Nesse caso, o Prota quer criar uma marionete, um soldado zumbi, para trabalhar para ele. Porém, esses zumbis são bem fracos. Para ter uma marionete forte, precisa de um corpo saudável. Mas em todo caso, ele precisa de um lugar para se estabelecer. Então ele encontra um shopping que é perfeito para fazer de base. E lá dentro do shopping a pilantragem já tá rolando. Esse garoto foi enganado para distrair o zumbi, enquanto o outro pegava os recursos. E não só isso, esse garoto aceitou fazer tudo o que pedisse em troca de remédio para a mãe dele. Esse pilantra, antes de deixar o garoto morrer, fala que a mãe dele já morreu, pois a gangue não ia desperdiçar remédio com uma senhora de 60 anos. Coitado do cara, mano. Vai morrer sabendo que foi enganado e sua mãe ainda foi de F. O pilantra fala pra ele ficar despreocupado, pois vai cuidar bem da irmã dele. E o zumbi janta o cara, né? E ele sai rindo, falando que a regra desse mundo sempre foi a sobrevivência do mais forte. Até que ele escuta alguém falando, é mesmo? Era o Juan. Ele assistia toda a cena. Ele fala pro cara que ele tem um corpo bem bonito. O pilantra pensa que a roupa do Juan é bem estranha. Ele pergunta o que o Juan quer dizer com corpo bonito. Juan fala que quer dizer que o corpo dele é perfeito para refinar um cadáver. Ele será um ótimo servo. O pilantra já parte pra cima falando que ele tá procurando a morte. Mas o Juan contra-ataca com o verme demoníaco. Quando o pilantra percebe, a faca dele foi quebrada. O demônio quebrou a lâmina com facilidade. O pilantra pensa que não é páreo para o Juan. Ele deve recuar. Então ele já ativa o modo baba-ovo. Ele fala que o cunhado dele é chefe da gangue Lobos Espíritos. E se deixar ele ir, em troca dará sacolas de suprimento. Juan fala que nunca ouviu falar em Lobos Espíritos. O pilantra, já cagando nas calças, fala que é a maior gangue da cidade. E que o cunhado dele é 10 vezes mais forte que ele. Juan fala que ser 10 vezes mais forte que o pilantra é a mesma coisa de ser fraco. E aqui não escapa, filho, vai ser cozinhado agora. Juan fala pra ele que quando ele terminar, ele vai ser um soldado cadáver e será bem forte. O pilantra fala que nunca fez nada com ele, por que o matar dessa forma? O Juan pergunta se não foi ele mesmo que disse que a lei desse mundo é a sobrevivência do mais forte. Matar alguém como o pilantra nem vai ser considerado pecado pelos deuses. Então ele joga dentro do caldeirão. O nível de um soldado cadáver corresponde ao nível do cultivador. Há diferentes métodos de refinar e produzir um soldado cadáver. O que o Juan domina é o método de refinamento de diamante. Esse método cria soldados
soldados imunes a lâminas e projéteis, e também possui uma força imensa. E assim foram 3 dias cozinhando o maluco. No último dia saiu um zumbi bombado. O Juan fala que não esperava que desse tão certo na primeira tentativa. Isso é um artefato mágico, a Torre dos Cadáveres. É usado para guardar e avaliar soldados cadáveres. E esse soldado veio nível 2 e com 2 habilidades. Ou seja, o bicho veio apelão. Zica, tá? O Proto nomeia de Tiger e pede para ele coletar zumbis. E ele parte numa ignorância que, meus amigos, em segundo eles traçaram dezenas de zumbis. O Juan agora pode simplesmente coçar o saco enquanto o Tiger pega o zumbi para ele. Pouco tempo depois vem ele com um monte de zumbi. E o Proto tá ali, coçando o saco. Olha a cara de felicidade do Tiger. É explorado e tá feliz. Tá parecendo eu no CLT. Juan fala pra ele que depois que extrai o sangue, ele pode ficar com a carne do zumbi. Ele pensa que no outro mundo ele mal conseguia subir de cultivo. Mas aqui ele é alguém poderoso que controla a vida e a morte. E tudo isso graças ao espelho. Mas depois dele ser trazido para esse mundo, o espelho ficou escuro. O Juan pensa que o espelho ficou sem energia. Nesse caso, uma hora ele voltará a funcionar depois de absorver energia novamente. Então Juan fala que vai cultivar nesse mundo e evoluir as artes demoníacas, e quando o espelho estiver completamente restaurado, irá voltar ao outro mundo mais forte. Mano, olha o que esse prota fez. Pendurou o zumbi para secar o sangue desse. O cara é doido, velho. Beleza, a cena corta pra um mês depois lá na base da gangue dos Lobos Espíritos. E esse moleque aqui tremendo tá tomando um expor. O líder tá bravo, pois não conseguiu informações nenhuma do Tang Hu. No caso, esse aqui era o Tang Hu. Agora ele é o nosso pequeno Tiger. E esse é o Hong, o chefe da gangue dos Lobos. Ele fala que já faz um mês que o Tang Hu sumiu. E ninguém sabe onde ele tá. O garoto assustado fala que o Tang Hu desapareceu no shopping da cidade. Porém, é perigoso patrulhar por lá, pois pode haver um zumbi de alto nível. Até que faz sentido. A culpa não seria do garoto, pois somente o Hong poderia lidar com um zumbi de alto nível. Mas, mesmo assim, o Hong dá o garoto de jantar pros lobos. O cara ainda ficou olhando o garoto ser jantado. Ele chama esse cara aqui atrás de Wang e pede para ele juntar mais um membro, pois eles vão ao shopping da cidade. Um pouco mais tarde, eles chegam até o shopping e o cara tá putaço. Olha o tamanho dos cachorrinhos, filho. Ele manda os lobos entrar na frente e verificar o lugar. Porém, é muito estranho não ter zumbis no shopping. Ele entra mais a fundo e sente cheiro muito forte de sangue. O Prota armazenou litros de sangue. O lobo então rosna olhando para cima. Hong olha e se assusta. Quem diabo faria uma coisa dessa? Wang fala que talvez o Tang Hu foi morto aqui. Hong fala que não importa se foi outra gangue ou uma pessoa, eles não podem deixar isso de lado. Então eles não vão descansar enquanto não descobrir quem matou o Tang Hu. Beleza, enquanto isso o Juan tá voltando para o mundo Murim. Assim que ele entra, ele fala que a energia espiritual desse mundo realmente é muito forte. Até que ele escuta um monte de passos chegando. Juan pergunta do porquê eles estão ali. Esse cara fala que encontrou o esconderijo dele e ficou esperando ele aparecer para emboscá-lo. O Juan fala que eles deram muito, mas muito azar, pois ele não é mais fraco de antes. Os caras já entram em formação cercando o Juan, mas ele invoca o demônio prendendo todos de uma vez. Um deles pergunta como que alguém no 4º nível é tão poderoso. Juan fala que ele está bem enganado, pois está no 6º nível de cultivo. O cara já entra em choque. Ele fala que é impossível alguém subir do 4º para o 6º em apenas 3 dias. Pera aí, 3 dias? O Juan pensa que esteve no espelho por um mês inteiro. Nesse caso, o fluxo de tempo é diferente entre os mundos, sendo que dentro do espelho o tempo corre mais rápido. O Juan pergunta para ele se além deles há mais alguém, só que eles se recusam a responder. Nesse caso, aqueles que não querem falar não terão serventia. O Prota esmaga uns 2 e depois pergunta de novo. Um deles já abre o bico. Ele fala que mais ninguém veio, somente eles, pois todos pensavam que o Prota era um fracote. Juan fala que nesse caso então não tem que se preocupar e estraçalha todo mundo. Esse Prota aqui tá se tornando apelão, viu? E o demônio dele já começa a fazer a limpeza já. Enquanto isso, o Juan pensa que na Terra o seu cultivo é 10 vezes mais rápido e eficiente. E nesse mundo Murim, com certeza, seria conhecido como um gênio. E agora o seu objetivo é cultivar mais rápido ainda para se tornar imortal. Na Terra, o sangue e a carne são praticamente infinitos. Porém, os materiais para refinar os cadáveres, como plantas espirituais e outros ingredientes, só irá encontrar no mundo Murim. Então terá que transitar entre os mundos toda vez que o espelho tiver energia. Nesse mundo Murim, esse é um dos maiores mercados. O Han comprou tudo que precisava para refinar os cadáveres e ainda estocou alguns tesouros raros que talvez possam ser úteis. Porém, falta um item muito importante que não é vendido no mercado comum. Ele precisa encontrar um canal especial, até que ele vê uma barraca que chama sua atenção. Esse é o símbolo da seita demoníaca que o Juan pertence. Ele chega e pergunta quanto custa um melão. O cara fala que custa 2 pedras pequenas espirituais. Juan pergunta se a casca ou por dentro do melão é feito de ouro. O cara fala que se ele não quer comprar é só ir embora. O rei então pergunta se esse melão está maduro. O cara fala que não venderia frutas verdes. Então o Han repete de novo: esse melão
isso? Tá maduro? Aqui o cara entendeu. Ele chama o Juan pros fundos dizendo que tem materiais de qualidade. Depois que eles se afastam bem das outras pessoas, o cara cumprimenta chamando de discípulo e pergunta quem é ele. Então o Juan se apresenta e o cara fica animado. Ele se apresenta como Shen e diz que admira muito o Juan. Ouviu coisas boas dele. Ele fica todo empolgadinho, feliz por ver o Juan. Ele fala que os outros membros estão escondidos na mansão da família Wu. E a notícia que ele matou o traidor Liang há 3 dias atrás já chegou a todos. Juan elogia pelos membros terem se escondido na família Wu, pois lá é o território inimigo e ninguém vão procurá-los lá. Shen pede por Juan se juntar a eles, mas Juan fala que veio apenas para comprar algumas coisas. Shen, desanimado, pergunta o que Juan tá procurando. Juan fala que quer comprar a transformação de sangue. Shen já olha para ele com espanto, pois a transformação de sangue é um artefato para lançar sacrifícios de sangue em uma grande escala. É tão forte que possui o poder de matar uma cidade inteira. Certa vez, um mestre de cultivo demoníaco usou uma cidade e matou 300.000 pessoas, exclusivamente com o propósito de refinar uma pílula de sangue de 10.000 almas para ajudar o seu filho a construir um cultivo forte em 100 dias. No entanto, esses métodos tendem a trazer calamidade, e a seita rapidamente foi aniquilada por cultivadores religiosos. Mas, se o Juan puder usar isso em um planeta zumbi, não seria maligno nas pessoas e também ele ficaria muito forte. Shen fala que as 5 principais seitas estão investigando rigorosamente traços de arte demoníaca. Assim que ele ativar a transformação de sangue, os cultivadores religiosos vão encontrá-lo facilmente. Juan fala que isso não precisa se preocupar, apenas o leve até onde pode comprar esse artefato. Um pouco mais tarde, o Prota tá na fortaleza secreta da família Wu. Esse cara aí fala que tem esse artefato. Ele se chama Ming e pergunta pro Juan por que deveria vender pra ele. O Juan e o Ming já tinham rixas no passado por causa de conflitos. Então Ming quer mais que o Juan se lasque. O Juan então fala que vai dar algo que realmente precisa nesse momento como pagamento e mostra um saco cheio de pérolas de sangue. Shen fala que tem muitas pérolas e pergunta quantas vidas foram sacrificadas para refiná-las. Ming diz que, pela sua estimativa, deve ter consumido pelo menos 10.000 almas. Esse é Len. Ele fala que para ter essa colheita farta, mesmo sob a vigilância rigorosa dos cultivadores religiosos, o Juan deve estar bem poderoso. Ming, com raiva, pensa que o Juan está sempre um passo à frente dele. Então ele fala que vende o artefato por 200 pérolas de sangue. Juan dá uma risada, mas o Len fala que esse artefato que é básico. Valeria apenas 80 pérolas de sangue no mercado. E também tem que levar em consideração que são membros da mesma seita. Ming fala que, mesmo sendo membros da mesma seita, ele é o único que deve ter um artefato desse. E se essa oportunidade acabar, não haverá outra. Juan fala que ele está enganado sobre a situação. O artefato na mão dele é inútil, pois não pode ser usado por causa do conflito com as outras seitas. Do jeito que está, já foi desvalorizado a ponto de ser algo sem valor. Mas as pérolas de sangue são extremamente necessárias para ele. Sem elas, logo cairá em um desvio de cultivo. Então, quem realmente precisa de quem? Ming então fala que aceita as 80 pérolas de sangue. Juan fala que agora dará 60 pérolas. Caso contrário, irá embora. Ming pede pro Juan esperar, pois precisa pensar. Juan se vira e fala que agora o preço é 50 pérolas. Aqui o Ming já tá quase explodindo de raiva, mas ele precisa das pérolas, então diz que fecha por 50. Juan sarcasticamente fala que o Ming é esperto e sabe fazer negócio. Antes de sair, ele pensa que ainda resta muitas pérolas e pode fazer um favor ao Len. Então ele fala pro Len que pode vendê-las por pedras espirituais. Len fala que está com falta de pedras no momento, porém oferece 30 pequenas pedras pelas pérolas de sangue. Juan aceita esse preço baixo justamente com a intenção de ajudar o Len. Ao se despedirem, o Len pergunta se o Juan realmente não quer ficar. Ele fala que o tio Lu é bem forte e ter a proteção dele é mais seguro do que fugir sozinho. Juan fala que não vai ficar, mas que eles não precisam se preocupar, pois ficará seguro. Até que alguém grita para eles não se moverem. Ele fala que está agindo sob ordem das 5 principais seitas. Houve denúncias que pode haver fugitivos da seita demoníaca escondidos dentro da família Wu, e eles estão aqui para investigar. Len fala que dentre eles há um cultivador de 7º nível. Shen reforça dizendo que mesmo se os 4 juntar forças, não conseguirão vencê-lo. Juan pensa que conseguiria fugir facilmente, mas se fizer isso, seu irmão de sangue de seita com certeza iria morrer. Ming então aponta o dedo para o Juan e grita dizendo que ele é o cultivador demoníaco fugitivo. Len já fica grilado com o Ming, mas já que as coisas chegaram a esse ponto, Juan vai lutar sozinho e salvar seus irmãos de seita. É para os dois fugirem enquanto ele segura os cultivadores religiosos. Len fala que vai informar o tio Lu o mais rápido possível para vir ajudar. Um dos soldados fala que não precisa correr atrás dos outros,
pois esse que está na frente deles é o Juan. A cabeça dele vale muito mais do que daqueles outros fugitivos. Outro fala pro Juan que nunca imaginaria que um cultivador demoníaco se sacrificaria para outros viverem, mas com esse péssimo cultivo se sacrificou apenas para morrer em vão. Juan já invoca o demônio e fala que vai dar alguns segundos para ele se arrepender antes da morte. Então o cara parte para cima, mas o Juan contra-ataca facilmente. O demônio se enrola na espada do soldado, então ele ordena aos outros atacar o Juan enquanto o demônio está ocupado com ele. Os outros soldados partem para cima do Juan, mas o erro deles foi pensar que o Juan só tinha o verme demoníaco como arma. Os dois soldados é agarrado pela cabeça, e esse aqui antes de ir de arrasta já tá coringando, dizendo que o Juan não deveria ser forte. Ele é apenas um homem abandonado e traído pelos seus companheiros. E o Tiger só quer arregaçar o cara. Não! Juan então pergunta se ele quer os segundos que prometeu pra ele agora, para ele se arrepender. Mas essa felicidade do Juan, rapaziada, é porque ele vai pegar as bolsas de armazenamento dos cultivadores. Agora ele vai ficar cheio de item. Enquanto isso, Len tava reportando para o tio Lu o que aconteceu. Ele fala que devem ajudar o Juan, pois todos estão no mesmo barco. E esse cuzão aqui fala que não teve escolha, a não ser entregar o Juan ou todos teriam morrido. E olha a cara do Len escutando essa barbaridade. O Liu fala que depois resolve isso. Detalhe, tá, rapaziada? Eu falei Lu lá atrás, mas na verdade é Liu. Eu confundi, tá? O tio Liu fala que depois resolve isso, pois tem a aura de um cultivador forte se aproximando. Uns falam que vai ficar e lutar ao lado dele, mas Liu fala que com o nível deles, eles apenas vão atrapalhar, mas devem fugir, pois eles são a única esperança de um dia reconstruir a seita. Então ele se vira e dá sua última ordem. Todos devem recuar e se reunir na montanha Baimang. Até que chega um velhote, e esse velhote aqui é forte, tá? Ele fala que mandou os soldados isolar a saída da cidade. Ninguém vai escapar. Len fala que o lugar mais perigoso é o mais seguro. Eles devem fugir para onde o Juan segurou os soldados, pois eles nunca vão imaginar que eles voltariam para um ponto de perigo. O cuzão fala que pode aproveitar para saquear o corpo morto do Juan, mas assim que eles chegam lá, eles ficam impressionados. Não era o corpo do Juan, mas sim de todos os soldados que o emboscaram antes. Shen pergunta se isso pode ter sido feito pelo Juan. Ming fala que é impossível. Pelo estado dos corpos, eles foram mortos instantaneamente. Apenas um cultivador de 8º nível poderia ter feito isso. Len fala que isso no momento não importa. O problema é que os soldados foram mortos. Nesse caso, esse lugar já não é seguro, pois mais cultivadores virão para cá. Um pouco mais tarde, eles conseguiram fugir para a montanha Baimang, fora da cidade. E o tio Lu também conseguiu fugir com vida e chega até a montanha. Ele fala que se feriu para conseguir fugir, mas ver que todos chegaram bem é muita sorte. Len fala que só conseguiram fugir porque os soldados que o Juan segurou foram mortos misteriosamente por alguém. Tio Lu pergunta quem poderia ter os ajudado, e também pergunta sobre o Juan. Len fala que não sabe, não encontrou o corpo do Juan por lá. Ming fala que o corpo do Juan deve ter virado cinzas, pois ele era muito fraco, e o Sheng tá bravo. Ele fala que tudo é culpa do Ming. Tio Liu fala que lembra do Juan. Ele tinha um cultivo abaixo da média, mas mesmo assim era um cara bastante inteligente, então duvida que ele esteja morto. Ele fala pro Len reunir algumas pessoas e investigar o paradeiro do Juan assim que as coisas se acalmarem um pouco. Ele reforça dizendo que o Juan está vagando sozinho, então deve estar sendo difícil para ele. Nesse caso, devem o encontrar para o ajudar. Enquanto isso, o Juan tá felizão com os pertences dos cultivadores. Aqui tem 800 pedras espirituais de grau inferior e 2 de grau médio. Também tem uma matriz de coletas de espírito e uma matriz de labirinto. E, inesperadamente, há também um banner das 10.000 almas. Esse é um tesouro demoníaco igual ao artefato que o Juan comprou domingo. Também é usado para refinar pérolas de sangue. E para já ter um nível médio de 10.000 almas, quantas vidas foram tiradas para refiná-lo? As 5 grandes seitas religiosas se julgam justas, mas na verdade cobiçam tanto o poder demoníaco que até refinou essa bandeira secretamente. Mas em todo caso, esse item é perfeito para o mundo zumbi. Ele poderá extrair as almas deles sem problema nenhum. Enfim, Juan já pegou tudo que precisava e o espelho está completamente carregado. É hora de voltar para o mundo dos zumbis. E assim que ele volta, percebe que tudo está destruído. Ele fala que, baseado no cálculo do tempo nesse mundo, se passou apenas 2 meses. Mas mesmo assim, não era para ter tudo bagunçado dessa forma. E zumbis não ateariam fogo nas coisas. Alguém entrou aqui e tacou fogo. E todo o estoque foi queimado. E o pior é que eles não saquearam nada. Entraram apenas para colocar fogo. Ele invoca o Tiger e pede para ele procurar por uma pessoa viva na redondeza e trazer até ele. Enquanto isso, 2 pessoas se ajoelham pedindo para o Wang não os matar. Ele fala que realmente não viu ninguém saindo ou entrando do shopping. Wang fala que eles não têm muita utilidade, mas essa garota aqui talvez possa ser útil em algo.
fogo. Mas o nosso pequeno Tiger aparece atrás do Wang. Ih, rapaz, agora você tá lascadinho de vez, viu? Os outros dois ali se aproveitam e casca fora. O Wang nesse momento tá todo cagado, mas ele reconhece o rosto e percebe que esse zumbi é o Tang Hu. Tiger pega ele como se estivesse pegando um saco de lixo, bota nas costas e vambora. Tá entregue, meu patrão. A encomenda chegou. Juan fala que o Tiger voltou muito rápido e ainda fez um carinho na cabeça dele. Wang pergunta como o Juan consegue controlar o Tang Hu. Juan fala que se ele conhece o Tiger, então ele é membro da gangue dos lobos. Então pergunta se foi a gangue dele que queimou esse lugar. Wang, se cagando de medo, ainda fala: e daí se foi? Ah, meu amigo, o Juan fala que e daí agora vai ter que destruir as gangues dos lobos. Juan fala que o mais interessante vai ser descobrir quantos cadáveres vai conseguir refinar com essa gangue. E Wang pergunta do que ele quer dizer com refinar cadáveres. Juan fala para ele não ter pressa, que em breve vai descobrir. Mas antes ele deve contar tudo sobre a gangue. E ele começa a falar tudo. Ele fala que se chama Wang e é o braço direito do Hong, o chefe da gangue. E a base deles está localizada em Haotai. E também fala que ateou fogo quando estava procurando Tang Hu. Juan pergunta que tipo de habilidade o Hong tem. Wang fala que ele é de primeira classificação. Domou 3 lobos espirituais e suas habilidades excedem muitas de uma pessoa comum. Ele é capaz de lutar até contra um zumbi de alto nível. Wang tá respondendo tudo porque o Juan está usando uma habilidade que faz o cara virar um X9. Juan pergunta pra ele se é a primeira vez que eles fazem esse tipo de coisa. Wang fala que não. No mundo apocalíptico, matar, roubar são coisas cotidianas e ele até gosta disso. Até que ele se toca que falou tudo sem querer. O Juan fala que nesse caso, já que eles são pessoas assim, não tem problema usar eles como material para refinar um cadáver. E aqui começa mais um soldado pra conta. O Tiger não parece muito feliz não. O Juan pensa que então nesse mundo tem lobos espirituais e graus de zumbi. Esse mundo parece mais interessante do que esperava. E nesse caso, mesmo sendo cultivado demoníaco, ainda tem que ser cauteloso. Primeira coisa a se fazer é recolher informação desse mundo. Segundo, é fazer humanos trabalharem para ele. Mesmo podendo criar soldados, eles ainda são seres com baixa inteligência. Ter humanos a teu comando deve ser bem eficiente. Por isso, talvez manter a gangue viva ao invés de matá-los parece ser mais útil. Depois de um tempo, o soldado nasce. O bicho ficou estiloso, hein? E ele é de grau médio e tem 2 habilidades inatas, igual o Tiger. Juan fala que agora vai chamar de Ban, e o Tiger parece que ficou com ciúme. E o Juan fala que isso é triste. 2 homens musculosos competindo pela sua atenção. Beleza, mas chega de brincadeira. Agora é hora de atacar uma certa gangue para resolver algumas pendências. Enquanto isso, na gangue dos lobos, os malucos estão jogando carta e coçando o saco. Até que a porta da entrada explode. Eles perguntam quem tá invadindo. Juan se apresenta como novo líder da gangue dos lobos. Um deles joga uma garrafa rindo do Juan, mas o Tiger não parece nem um pouco feliz. Aqui os caras já trancam o butico quando vê o Tiger, mas o Juan não tem somente o Tiger. O Ban já se prepara e ataca com muita rapidez. Aqui é assim, encostou, rasgou. Juan fala para os outros que se eles não quiserem virar a comida do Ban, traga agora mesmo o Hong. Os caras tremendo falam que vai com certeza chamar. E olha o Ban se divertindo, se fosse o Tiger tava estressado. Uns minutos depois chega uma galera, tudo armado. Na frente deles o líder Hong com seus lobos. Mas quando o Juan vê o Hong, quase salta de alegria. Há uma energia saindo do Hong. Mesmo que seja fraca, mas ainda assim é muito mais forte que uma pessoa comum. Então ele seria um cadáver muito poderoso. Hong pergunta por Juan quem é ele e o que ele quer. Juan fala que o shopping da cidade era sua casa, mas como a gangue entrou lá e queimou, agora está aqui para acertar as contas. Hong pensa que o Juan consegue controlar cadáveres. É uma habilidade única nunca vista entre os despertados. Hong fala que foi um mal-entendido e pode providenciar outro shopping para ele. Juan fala que ouviu dizer que a maior parte da cidade pertence à gangue dos lobos, então um shopping não seria o suficiente. Hong então fala para Juan dizer o que quer, mas para tomar cuidado, pois a gangue dos lobos não vai mais tolerar desrespeito. Então Juan fala que quer toda a gangue dos lobos. Aqui o Hong surta, né? Ir até a sua casa e dizer que quer tomá-la. Ele já manda os lobos atacarem. Então Juan só ativa um escudo e os dentes do lobo chegam a quebrar. Hong já fica assustado, pois um dos lobos já caiu em menos de 10 segundos de luta. Ban aparece atrás do Hong e solta uma burdoalha que, meus amigos, se pega, ele seria banido. Entendeu? Ban, banido. Nossa, que bosta. O lobo entra na frente do Hong para o defender, e o Ban o matou com apenas um soco. Porém, nesse momento, o Hong entende. O Tiger é o Tang Hu e o Ban é o Wang. Ele ordena que os outros lobos o protejam, mas esses lobos aqui sabem quem manda, e deita para demonstrar que submetem o Juan. Hong fala que ainda tem uma carta na manga, e saca uma arma e dispara contra o Juan, mas o Juan se defende com toda facilidade.
e ainda manda de volta alguns acertando os caras lá atrás. Então Han pergunta se essa arma era sua última esperança. E o Hong só desiste, né? Ele fala que a gangue é do Juan, mas em troca pede para poupar a vida dele. Juan fala que além da gangue gostou do corpo do Hong, então vai tomar o corpo dele também. Mano, o Hong fala que não gosta de homens, mas é isso que o Juan quer, que pode dar pra ele. A cara do Juan, velho, ele fala que não tá interessado nisso. Ele pede pro Ban amarrar o Hong e dá ordem para o Taig ficar responsável pelos lobos. E quanto ao resto, os caras é esperto, fi. Já sabe quem manda e nem precisa dizer. Beleza, historinha rápida aqui. Há 10 anos atrás, uma energia misteriosa cobriu a Terra e seu poder banhou os seres vivos. A maioria das pessoas não conseguiram resistir à força e seus genes colapsaram e os corpos sofreram mutações transformando-os em monstros sedentários por sangue, os zumbis. E um pequeno número de sobreviventes desenvolveu habilidades, despertando poderes. E esses despertados são classificados do nível 1 ao 9 com base no número de núcleos que possui. Bom, isso foi o que o Hong contou para o Juan. Ele também fala que nessa cidade há apenas duas forças grandes, a Gangue do Lobo e a Black Front. Assim que o Juan escuta tudo, fala pro Ban levar o Hong para o banho medicinal. Ou seja, tá na hora do refino, rapaziada. Mas vão ter que esperar, pois ele vai ter que ficar alguns dias de molho. E ele pensa que durante esse tempo, ele vai usar os artefatos de transformação de sangue para criar um ritual usando zumbis. Um pouco mais tarde, o Juan tá procurando um lugar que tenha a maior concentração de zumbi. Até que ele vê uma pessoa na cobertura de um prédio. E lá os caras tá passando mal. Esse velhote segurando a mala fala que esse núcleo psíquico de terceiro nível foi obtido ao custo de muitas vidas. E não pode ser perdido. Então é melhor eles pegarem o núcleo e fugir. E deixar ele para trás, já que é velho e é só um fardo. Esse segurança fala que o velhote é o chefe de pesquisa em ciências da vida. Quase o único na província. Então a vida dele é mais valiosa do que a dos dois. O velhote fala que o resgate vai demorar, ou talvez nem vir. Mas antes dele terminar, o zumbi consegue abrir a porta. E tem muito deles. Aqui praticamente já acabou para os três. A não ser se fosse pelo Juan. Em segundo ele passa cortando todos os zumbis. Os caras nem viram o que aconteceu. Só sabem que atrás dele tem um homem flutuando, perguntando se eles estão bem. O velhote agradece por ter salvado a vida deles. Juan ignora e pergunta o que tem dentro da mala, pois parecia que os zumbis estavam atrás disso. E obviamente os três entram na defensiva. O velhote fala que é um núcleo de terceiro nível tirado de um urso zumbi. O Juan fala que quer dar uma olhada e puxa a mala com o demônio. O velhote pede por favor para não tirar o núcleo deles, pois toda a humanidade depende dele. O Instituto de Pesquisa de Ciências da Vida vai usá-lo para criar armas para combater o zumbi. O Juan, olhando, pensa que esse núcleo tem energia inferior à de uma pedra espiritual de grau inferior. Pro Juan, esse núcleo não passa de uma pedra comum. Juan joga o núcleo falando que não tem interesse em coisas desse nível. Juan pergunta se eles são despertados de nível 1. O segurança fala que sim, e também são do exército, com a função de proteger o professor Zeng e o núcleo psíquico. Juan pergunta se mandaram só os dois. O segurança fala que não. A empresa de segurança Black Front os ajudará a sair. Esse aqui pergunta se o Juan não pode ajudar a proteger o professor temporariamente. O militar Lin Jiang certamente o recompensará muito bem. Então Juan pensa, militar Lin Jiang? Esse deve ser um cara influente. Mas não importa a força deles. Eles podem ser exterminados a qualquer momento. Mas por enquanto não há necessidade disso. Juan então fala que se eles o ajudarem em algo, pode garantir a saída deles em segurança desse lugar. O velhote fala que ajuda com prazer, mas não pode piorar as regras. Então Juan fala que não precisam fazer nada. Apenas ficam no telhado e atraem os zumbis. Então ele coloca um talismã na porta e fala que os zumbis não vão conseguir passar e sai voando na espada. Ele invoca o tesouro da bandeira e começa a ativação. Então em vários pontos começam a cair bandeiras, criando tipo um quadrado em volta do prédio. E graças ao núcleo que atrai zumbis, isso economiza muito esforço por Juan. Conseguiu reunir muitos zumbis em um lugar só. Ele volta pro telhado e fala que é hora de levar eles embora. Os dois, ao ver o demônio, ficam na defensiva, mas o velhote Zeng fala que tá tudo bem, pois se o Juan quisesse os matar, ele não precisaria de truques, já teria feito isso muito antes. Então o demônio enrola neles e o Juan sai voando com eles pendurados. E ok, as partes do acordo foram cumpridas. A partir de agora o Juan não vai mais os ajudar. O velhote pede pro Juan esperar, pois quer saber o nome dele e o agradecer. Mas o Juan apenas se apresenta dizendo seu nome e vai embora. O velhote fala que esse poder não é algo que um despertado pode alcançar. Pelo que parece, nessa cidade há alguém que realmente consegue
consegue cultivar, e eles devem voltar rápido para revelar isso ao general. Enquanto isso, o Juan está ativando o ritual, e as almas dos zumbis começam a ser extraídas. E eu achava que aqui já estavam acabados, mas com a extração das almas, eles secam parecendo múmias. E o Juan está impressionado com a eficiência desse item. Essas são grandes pérolas de sangue que são suficientes para cultivar até a 9ª camada. Mano, lança até uma referência. Eu dou um doce para quem adivinhar que referência é essa. Então começa a cair flores de mérito. Esse é um fenômeno que só pode ser convocado por alguém de grande mérito. E o Juan teve um grande mérito ao exterminar esse tanto de zumbi. Ao longo da história, os cultivadores demoníacos carregam o fardo do pecado. E só dele não atrair a fúria celestial já é uma coisa muito boa. Mas receber flores de mérito é algo incrível, até demais. Então o corpo dele começa a brilhar e ficar quente. Ele não sabe ao certo o que está mudando, mas ele sente que sua sorte aumentou por causa da flor. Agora o Juan entende os cultivadores religiosos. Eles anseiam por esse poder. Por isso eles caçam cultivadores demoníacos. E no futuro, se ele realizar sacrifício de sangue para 100, 1 milhão ou até mesmo para 1 bilhão de zumbi, o quanto de mérito ele pode obter. Pelo que parece, sua vitalidade e sorte aumentaram drasticamente. E o que vai acontecer daqui pra frente vamos descobrir no próximo vídeo. Se você gostou, deixa o like e seu comentário pedindo a próxima parte. Assim vou saber que gostou e eu trarei mais. Abraço!